De Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você decidiu estar aqui nessa noite. E saiba que não sou eu, o Fernando, ou qualquer um de nós, mas é a presença de Deus. É ela quem opera, é ela quem faz tudo acontecer. Né? Independente de se estivermos dois ou três, a palavra diz que se estivermos ali, em nome do Senhor, então Ele estará em nosso meio. Temos dois ou três aqui? Temos dois ou três. Até o final do culto vamos chegar em mais em nome de Jesus. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Você puder baixar um pouquinho para mim, Michele, por favor. Nós estamos melhorando. Corta mais. Nós estamos melhorando, graças a Deus, né? Temos aqui o nosso aquário. Ainda não está microfonada a baterista não está se ouvindo muito hoje, mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Falei para o Adriano, quando nós chegamos aqui, era tudo lata, né? A bateria era só o que tinha. Deus está dando graça. Então, glória a Deus por isso. O nosso som vai melhorar. Talvez nós estamos aqui, o pessoal do louvor está meio se batendo ainda, até né, se organizar e perceber a mudança e se habituar com a nova mudança. Parece que, não sei se vocês percebem, mas a gente percebe que já mudou o som, já está diferente, né? Então, daqui para frente, é um período de adaptação para todos nós, mas vai dar certo em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Glória a Deus. Mateus, capítulo 21, o verso 18, 19 e 20. Minha versão é King James, pode estar um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema, tá bom? Você pode acompanhar também ali no telão. Mateus 21, verso 18, diz assim: Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto de ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorreram, quando os discípulos viram o que ocorrera, muitos se admiraram os discípulos e exclamaram: Como foi possível essa figueira secar tão depressa? Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Tem algumas palavras que são incômodas para a gente pregar, né? Pastora Michele, pastora Ana, os pastores que estão aí. Tem umas palavras que Jesus coloca no nosso coração e ela nos causa um incômodo, um desconforto. Assim como tem algumas canções que por vezes nós cantamos ou até nós fugimos delas porque não parece ser a nossa verdade. Quantas músicas a gente já parou, a gente falou, não, não vou cantar porque ainda não vivo isso que eu estou cantando. Mas o fato é que mais cedo ou mais tarde, em uma curva ou outra da caminhada em que estamos, nós vamos encontrar uma palavra que nos confronte, nós vamos encontrar uma canção que nos confronte a mudar a postura como estamos vivendo. E isso, na verdade, não deveria ser nenhuma surpresa para nenhum de nós, afinal de contas, o evangelho que nós pregamos é um evangelho de confronto. Nós não pregamos, e às vezes até eu me pego preocupado, eu falo assim comigo mesmo, né? E Deus fala, ai Senhor, é só o Senhor mesmo para salvar e trazer gente nova para a igreja. Porque se você parar para ouvir as mensagens que nós pregamos aqui na igreja, não são mensagens muito palatáveis. É dificilmente um pastor ou outro, quando o Espírito Santo move, que nós temos uma palavra assim mais de exortação, de ânimo. A maioria das palavras, se você for passar num crivo, todas elas, da terça ao domingo, elas são palavras muito firmes, muito fortes. Jesus sempre está nos corrigindo sobre algo, nos apontando algo a ser melhorado. E às vezes eu fico temeroso, falo, Senhor, às vezes, quem já passou por isso? Se você traz um visitante, você ora a Jesus, que a palavra seja bem boa hoje.
E aí sobe o pastor com o chicote na mão e bate em todo mundo. E você fica pensando, Jesus, o que é que o visitante vai pensar? E aí essa pessoa vem na igreja, ela é confrontada e de repente está caminhando com a gente. Porque o evangelho fala sobre confronto. Jesus mesmo não poupou os seus discípulos. O pastor pregou há umas semanas atrás sobre para onde, para quem iremos nós. Né? Jesus estava exortando ali, corrigindo os seus discípulos acerca daquilo que eles procuravam. Muitos estavam procurando Jesus por causa do pão e do peixe, mas Jesus estava falando sobre uma vida eterna. E essa palavra de hoje, ela tem me corroído já há alguns dias, tem me consumido há alguns dias. Eu vi essa mensagem de uma pastora pregando, e aquilo falou tanto comigo, e eu falei, Senhor amado, eu entendi a palavra. Porque antes da gente pregar, ela fala primeiro com a gente. Diferente talvez de outras terças-feiras, hoje não seja aquela terça-feira da gente explodir. E existem cultos para isso, e eu gosto disso. Mas talvez seja uma mensagem para nós pararmos e refletirmos um pouco sobre aquilo que Jesus espera a nosso respeito. Mateus 21, do verso 18 até o 20, nós lemos ali, na verdade o capítulo 21, ele vai nos narrar um fato bem importante na vida de Jesus. Jesus ele vai entrar em Jerusalém uma semana antes dele morrer, como era profetizado a seu respeito. Como se fazia com o Cordeiro Pascal, ele é separado uma semana antes da Páscoa. E Jesus, uma semana antes, ele entra na cidade. E quando ele entra na cidade, a multidão se aglomera. Né? Os discípulos conseguiram um jumentinho. Jesus está sentado no jumentinho, entrando na cidade. A multidão está com ramos nas suas mãos, cantando hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E fazem festa, e estendem túnicas no caminho para que Jesus passe por aquele caminho. E Jesus ele entra na cidade não iludido ou envolto naquela adoração, entre aspas, porque Jesus sabia que aquela era a última semana que ele estaria vivo ali com os discípulos. Depois da ressurreição ele passa mais 40 dias, mas aqueles eram os últimos dias. E a mesma multidão que levantava ramos nas mãos e cantava hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, daqui 7 dias estariam gritando, crucifica-o, Barrabás e não Jesus. Então Jesus ele entra consciente do que está para acontecer naquela semana. E logo que isso acontece, aquela adoração, entre aspas, né? Aquela efusão da multidão, Jesus, a palavra nos lemos aqui que ele teve fome. E ele então ele vê uma figueira à beira do caminho, e ele se aproxima daquela figueira, procurando encontrar nela frutos, mas não encontra. E ele fica tão irado, vamos assim dizer, ele fica tão revoltado com aquela figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos, que ele amaldiçoa ela instantaneamente. Quando ele chega para a figueira, procura frutos e não encontra, ele diz, olha, que ninguém mais coma dos seus frutos. E imediatamente ela seca. E os discípulos ficam surpresos com aquilo. Na verdade, a relação de Jesus com a figueira já vem de outro tempo. Ele conta uma parábola em outro momento do seu ministério. Ele diz que um homem tinha um campo, né, um vinhateiro, ele tinha ali um parreiral de uvas, e no meio do vinhateiro ali, daquele parreiral, havia também uma figueira que também não produzia nada. Então o dono da vinha pede para que cortem aquela figueira, a fim de que ela pare de consumir a proteína, tudo que é necessário, sem produzir coisa alguma. Jesus ele se revolta porque aquela figueira ela tem a aparência de que está produzindo alguma coisa. A figueira antes dela produzir os frutos, ela produz a folhagem. E quando ela já tem folhas, esse é o sinal de que ela tem algo para oferecer. Jesus se revolta com aquela figueira porque a aparência dela era de que tinha algo para entregar. Mas na realidade ela não possuía nada a não ser aparência. Respira fundo. Porque Jesus está nos corrigindo nessa noite. Assim como eu disse para você, eu ouvi essa mensagem antes. E eu também fui corrigido por Jesus e tenho sido corrigido por Jesus ao longo dos dias com essa palavra. Porque quantas vezes nós também, como a figueira, gastamos nosso tempo, gastamos nosso recurso, gastamos tudo que temos para produzir folhas e não frutos. Estamos produzindo folhas quando produzimos para os homens.
quando produzimos para sermos vistos, estamos produzindo apenas uma folhagem bonita. Quando nós cantamos para nós mesmos, quando nós pregamos para nós mesmos, produzimos folhas quando queremos mostrar o nosso relatório de célula, dizendo: olha, temos tantas pessoas na célula porque eu sou um bom líder. Estamos produzindo folhas quando procuramos um instituto teológico para dizer: olha, agora eu sou pastor. Produzimos folhas e apenas folhas quando tudo que fazemos não passa de aparência. Quantas vezes nós estamos aqui, gente, pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, eu estou me incluindo nessa mensagem também, não se preocupe não, que antes de eu pregar para você, eu apanhei ferrenhamente. Quantas vezes nós estamos aqui no culto e temos uma aparência de adoração, para verem como eu sou espiritual. Eu quero ser igual a Lúcia, eu quero ser igual a fulano e Beltrano. Olha, o pai fala direto comigo, o pai falou comigo. Mas é rebelde, inconsistente, incoerente. Temos uma aparência bonita, frondosa. Prego bem, canto bem, sou um bom diácono, um bom ministro lá na célula, um bom anfitrião. Mas qual tem sido a nossa motivação? O que deixou Jesus irado era o fato daquela figueira estar se mostrando à beira do caminho como se tivesse algo a oferecer. E quantas vezes nós estamos nos mostrando no caminho: olhem para mim, me chama para ser líder, eu quero ser líder. Me chama para o louvor, me chama para fazer isso, me chama para aquilo. Não, quantas vezes nós insistimos num ministério que não é nosso, gente. Jesus não te chamou para cantar, para tocar, para ser um diácono, porque diaconato também é ministério. Deus não te chamou para fazer tantas coisas, mas eu preciso fazer, porque eu preciso mostrar as minhas folhas. Gastamos tempo, gastamos recurso precioso, passamos pelo trilho do crescimento, passamos em todas as estações, mas é como quem ouve por um ouvido e sai pelo outro. Nós temos que parar de gastar tempo e energia com coisas que Jesus não nos mandou fazer. Sabia que tem coisas que Jesus não pediu para todos fazer? Ah, mas eu quero cantar, mas se Jesus não te deu uma voz, cante. Seja feliz e sirva em outra área. Ah, eu quero ser pastor, mas com qual intuito, com qual interesse? Eu me lembro, eu já contei para vocês aqui algumas vezes que por 3 anos da minha vida o meu objetivo era ter o ITQ. E aí eu me formei do ITQ e aí agora o que eu faço? Acabou. Porque o meu objetivo por 3 anos era concluir o ITQ. Depois que eu concluir, a gente vê o que dá. Quantas vezes nós estamos equivocados? A figueira que Jesus conta na parábola, você pode ler depois. Ele fala sobre uma figueira que está plantada no meio das uvas, né, no parreiral de uvas. E ela não produz nada. E ele diz, o dono do vinhedo diz assim: olha, cortem essa figueira para que ela não produza mais, para que ela pare de consumir recursos sem produzir alguma coisa. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas se esforçando para ter uma aparência de que produz algo, mas não passa de folhas, nós temos outros irmãos e irmãs que só querem para si, que participam do mesmo vinhateiro que nós, que estão plantados no mesmo solo que nós estamos, mas na hora de entregar algo, eu quero que os frutos sejam bons e bonitos e bem saborosos, mas que permaneçam apenas em mim. É aquele que sabe, é aquele que tem habilidade, tem conhecimento, tem capacidade, mas não consegue se entregar em favor do outro. Não adianta eu cantar muito bem, não adianta eu cantar maravilhosamente bem, se eu não for para servir a igreja, se não for para eu servir ao meu irmão. Não adianta eu fazer o melhor lanche da célula, se no final de tudo, o final de tudo se resume em mim. Jesus, ele não se impressiona, ele não procura por folhagem, mas ele procura e sempre vai estar procurando por frutos. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim, produzindo frutos, meu pai poda, para que produza ainda mais. E toda vara que está em mim e não produz, o meu pai corta e será lançada no fogo.
Perceba que Jesus, ele se coloca como essa videira, esse centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas. Nós pregamos, pela graça de Deus, procuramos pregar aqui na igreja um evangelho cristocêntrico, onde Cristo seja o centro de tudo que fizermos. Eu fui ministrar em uma igreja esses dias, e a gente ministrou, ministrei a palavra, foi bênção, glória a Deus. E pós-ministração, eu me sentei para conversar com o pastor, a gente saiu para comer uma pizza, e aí, conversando com o pastor, ele abriu o coração dele e me falou algumas coisas, que eu falei, Jesus, que igreja que eu vim. Uma teologia deturpada, uma teologia errada, pregando um Deus de forma torta. Eu falei, Senhor, eu vim, mas eu não sabia, Pai. Mas nós temos, eu posso falar, creio que em nome dos pastores, dos líderes da igreja, que nós temos um coração que procura pregar um evangelho onde Cristo seja o centro. E Cristo sendo o centro de todas as coisas, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por dificuldades. A palavra diz que em tudo nós somos atribulados. Mas quando Cristo é o centro de todas as coisas, então vai tudo bem. Não quer dizer que eu não chore, que eu não sofra, que eu não sinta vontade de desistir, mas quando Cristo é o centro de todas as coisas, fica muito mais fácil continuar. Jesus disse, olha, eu sou a videira, eu sou o cerne, eu sou o centro de tudo. Mas perceba que ele diz que ele sendo a videira, existem dois tipos de vara, dois tipos de ramos. Aquele que produz e aquele que não produz. E como que é possível um ramo, alguém está enxertado em Jesus e não produzir coisa alguma? É possível. É possível estar aqui todos os cultos, todas as células, todos os eventos, tudo que a igreja faz, tu participa, tu vem no culto, você vem no culto de oração, você chora, você levanta as mãos, nada contra isso, gente. Você participa de tudo que a igreja faz, você jejua, você lê a palavra, mas é possível fazer tudo isso e não produzir coisa alguma. Porque Oséias mesmo fala que o nosso amor é como a névoa. E agora a gente entende bem nessa época do ano. Quando a gente acorda bem de manhã, hoje de manhã, tava aquele nevoeiro, né? E tão denso que você tem que andar devagar ali dirigindo, tem que ir devagar, prestando atenção, você não consegue enxergar muito distante. Mas à medida que o dia vai aquecendo, a luz vai chegando, aquilo que era tão denso, desaparece. Oséias diz que o nosso amor muitas vezes se assemelha a um nevoeiro. Denso, por um instante. Duradouro, por um instante, mas passageiro. É possível estar aqui, participando da ceia, participando dos grupos, participando da escala, sem produzir nada. Jesus deu um alerta a nós, igreja, a nós pentecostais. Ele disse, olha, naquele dia muitos dirão, ah, Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz tantas coisas. Eu vou dizer para eles, não vos conheço. Nós temos que lutar contra um ativismo religioso, um ativismo que me faz eu me acomodar com o ambiente, um ativismo que me faz eu me acostumar com o louvor, com a palavra, com o culto, com os pregadores. Um ativismo que, quando a gente mal percebe, já dominou a nossa vida. E aí eu já não consigo mais me entregar para Jesus como antes, eu já não sinto mais Jesus como antes, eu já não tenho mais Jesus como antes, o culto passa a ser uma obrigação, a célula é porque eu tenho que ir, o discipulado é porque, meu Deus do céu, eu só falo discipulado da igreja. É possível estar nessa videira, recebendo da mesma seiva, se alimentando com o mesmo alimento que o teu irmão do lado, e ele produzir muito, e você produzir muito. Mas Jesus, ele deixa bem claro que aquele que produz alguma coisa, ele vai continuar dizendo em João 15, que aquele que produz muito é aquele que tem a palavra. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês produzirão frutos, e frutos que permaneçam. Pelo amor de Deus, que nós possamos crescer e parar de sofrer de uma bulimia espiritual. A bulimia, você sabe o que é? A pessoa que come, se alimenta, mas depois ela força o próprio vômito. É uma doença. E nós estamos sofrendo de anorexia e bulimia espiritual.
Comemos, comemos, comemos. Mas saímos da porta, mas chegamos em casa, mas chegamos lá no nosso trabalho, aonde Jesus te colocou, e vomitamos tudo que recebemos e nos esquecemos daquilo que nos satisfez aqui. É algo terrível. Uma igreja anorexia, uma igreja que vomita o que recebe. Jesus, ele não se impressiona com o quanto de folha nós produzimos, mas todas as vezes que ele se aproxima de nós, ele procura encontrar em nós frutos e frutos permanentes. O pastor pregou esses dias atrás a fé que produz frutos, porque a fé sem fruto ela é morta. E se fosse apenas isso, como se fosse pouco, mas se fosse apenas essa a mensagem, ok, eu decido não produzir nada. Permaneço na videira, permaneço me alimentando, recebendo da mesma seiva e tudo mais, mas não quero produzir. Mas Jesus, ele é bem claro em dizer que aquele que não produz, ele corta, o Pai o corta, e será lançado no fogo. Isso me deu um temor, gente. Já pensou você viver a vida inteira aqui, cantando, pregando? Amo fazer isso. Amo estar na igreja. Eu chego na igreja quando a gente não está na escala, né? Eu sofro da síndrome de, de Marta. O que eu posso fazer? Já pensou em passar a vida inteira aqui? Gastar sua vida inteira aqui? E naquele dia você não ter nada para oferecer diante do Senhor? Frutos que permanecem, eles nascem da palavra de Deus em nós. Aquele que está em mim, as minhas palavras estão nele. Esse produz muitos frutos, e frutos que permanecem. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Essa palavra está em mim. Eu vou engolir o sapo. Ah, mas eu sou rejeitado. Jesus também foi. Ah, mas eu sou injustiçado. Jesus também foi. Eu fui traído. Quando a palavra de Deus opera em nós, nossa carne grita. Porque a gente quer espernear, a gente quer reagir. Essa palavra está em mim. O fruto vai falar mais alto. É tempo de nós gerarmos fruto do Espírito. Nós somos uma igreja muito abençoada e muito ativa e muito viva nos dons do Espírito. Eu gosto disso, eu creio nisso, eu oro por isso. Se você prestar atenção, quase sempre quando eu ministro eu falo sobre os dons do Espírito. Palavra de sabedoria, palavra de ciências, dom de cura, operação de milagres, variedade de línguas, discernimento, interpretação, profecia. Glória a Deus, os dons do Espírito operam na nossa igreja. Mas é tempo também de não apenas os dons, mas o fruto do Espírito. Não adianta nós gastarmos a vida aqui, gente. Não adianta gastarmos a vida aqui e não ter a palavra dentro de nós. Não adianta a gente orar 24 horas de oração, culto de oração, chore, fala, não mudar nada. A minha oração dessa noite é para que nós, como igreja, nós como pastores, líderes, ministros, nós como obreiros, que a maioria de nós aqui serve em alguma área da igreja, nós tenhamos o entendimento de que Jesus, ele sim, ele vem olhar, ele procura em nós frutos. Não é mais tempo de nós tropeçarmos em coisas tão banais, gente. É tempo de nós amadurecermos e passar a produzir alguma coisa a Jesus. Talvez não fosse a palavra que você quisesse ouvir, não era a palavra que eu queria pregar. Uma palavra de confronto, que nos faz olhar e refletir para nós mesmos. Mas se nós não mudarmos, não está parecendo ceia, né? Eu estou sério hoje. Mas a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina a respeito da ceia do Senhor. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é a ceia. Mas eu digo para você: examine-se a si mesmo. Porque ou nós passamos a produzir,
ou nós passamos a dar frutos, e frutos que permaneçam, ou Jesus vai fazer secar. E isso me deu. Deus falou para mim: ou você frutifica, filho, ou seca, ou frutifica, ou seca. Jesus amaldiçoou aquela figueira e imediatamente ela secou. É uma palavra de correção para todos nós, mas fique feliz. A palavra diz que nosso Deus, ele corrige aquele que ama. Para de tentar produzir folhas para o pastor ver, para o líder ver, para o amigo ver. Vamos passar a produzir frutos. Ou seca o ministério. Daqui a pouco você já não canta como cantava antes. Você já não prega como pregava antes. A célula vira um fardo. Porque como não tem fruto, seca. Morre. Ah, mas eu só falo de visitante, 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 multiplicação, fruto. Você não morre. É um alerta que Jesus faz para todos nós nessa noite, do qual eu sou o primeiro a ouvir a mensagem. Se te incomodou, saiba que me incomodou muito mais. E eu queria que nós ficássemos, se você quiser, ficar de pé, se ajoelhar, fique à vontade. Vou pedir para o Fernando cantar uma canção bem antiga para nós.